forma como criticam, chamam bagre, chamam ódio. Porque julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. E agora, como aqui é do 8 e do 80, agora vão dizer que ele é o Pelé. Fim de papo, Palmeiras vence o Fluminense por 2-1 fora de casa. E se liga só o que o Abel disse sobre os críticos de Vitor Roque. Se liga aí. Boa noite, Abel, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Eu sei que a Copa do Mundo de Clubes já é algo passado, por exemplo, o Palmeiras, mas passou na sua cabeça de algum momento, nessa preparação para o jogo do Fluminense, que o Fluminense era o adversário que vocês iriam enfrentar nas semifinais? E o que, aproveitando essa pergunta, esse gancho, o que vocês trouxeram da Copa do Mundo de Clubes de bom para o seu time, para a sua equipe, os ensinamentos que você trouxe dos Estados Unidos, para já nos 3 primeiros jogos no Brasil não ter nenhuma derrota ainda? Obrigado. Olha, a torcida do Fluminense que me perdoou, eu não, é só uma opinião pessoal. Eu fico muito triste, desiludido e muito reflexivo, porque o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Vou voltar a repetir. O Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida pelos seus torcedores quando chegou no aeroporto. E fico muito triste. Independentemente de nós termos ganho, porque também podíamos, o jogo é o que é, e ver a torcida toda a assobiar e estes jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função de um torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. Eu não sou advogado de defesa de ninguém. Se fosse no Palmeiras eu ia dizer a mesma coisa. O que eu não gosto muitas vezes no futebol é que toda a gente tenha memória curta. Tão curta que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Para ser jogador neste país e para aguentar as críticas selvagens que às vezes fazem a jogadores com 20 anos, independentemente se eles ganham muito ou pouco, a forma como criticam, chamam bagre, chamam ódio, isso deixa marcas emocionais nos jogadores. Estamos a falar de um jogador que, como eu disse, já mostrou que é capaz. E como todos nós, parece que vivemos num mundo perfeito, onde toda a gente é perfeita, que ninguém comete erros, faz tudo perfeito no seu trabalho. Mas quem está aqui sentado como eu, é muito fácil julgar quem quer que seja, porque estou aqui sentado e julgo. Porque julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. Quando se passam dos limites, e aqui passa-se muito dos limites, nós temos que os acarinhar, chamar, fazer aquilo que eu disse, sem medo nenhum, porque quando nós estamos com o mérito que eu estive, ou que eu tive, foi continuar a confiar naquilo que é o trabalho dele, mas tenho a certeza absoluta que os nossos capitães fizeram o trabalho que tinham que fazer, tenho a certeza absoluta que o nosso staff técnico fez o que tinha a fazer, tenho a certeza absoluta que a nossa diretoria fez o que tinha a fazer, e agora, como aqui é do 8 e do 80, agora vão dizer que ele é o Pelé. Agora vão dizer, agora vai ser o Pelé. E não é, é o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como toda a gente. Claro que é bom porque aumenta a confiança dele, e agora é só continuar com os pés bem assentes na terra. Há muita coisa que temos que melhorar, ele individualmente e nós coletivamente, e é isso que temos que continuar a fazer. É continuar neste caminho de melhora, de olhar para os nossos jogadores, olhar para as características destes jogadores que nós temos agora e ir à procura da melhor forma para ganhar, porque aqui o que conta, só conta ganhar, o resto ninguém quer saber de mais nada. O jogo, o Fluminense perdeu em casa novamente para o Palmeiras.
Bom, achei um jogo equilibrado, mas se tiver que colocar o primeiro tempo, o Fluminense foi melhor, porque teve mais finalização. O segundo tempo eu achei o Palmeiras também melhor. Todo jogo foi um jogo equilibrado. Agora, o Palmeiras mostra um mental muito forte, como eu já falei diversas vezes, e o Fluminense precisa vencer o mais rápido possível, porque perderam, é o terceiro jogo seguido que perde, né? Então, assim, o mental abala, né? Toda aquela fase boa, a confiança altíssima do Mundial tá indo embora. E o próximo jogo é importante, difícil contra o São Paulo fora de casa. Depois tem mata-mata contra o Inter fora, que também é muito difícil. Então o Fluminense precisa vencer os jogos aí. Samuel Xavier deu uma entrevista agora muito inteligente, falou que o time precisa melhorar, de fato. A situação é vencer, tem que vencer os jogos. E vencendo, recupera a confiança. Vencendo, recupera a confiança. E quando você perde os jogos, assim, a confiança abala, o cara já deixa de fazer coisas mais difíceis, sabe? E pro outro lado, o Palmeiras, que mostra que é forte, né? Ganhou o jogo, mais um jogo fora de casa. Não foi o melhor jogo do Palmeiras, mas venceu. Tá? Vai brigar ali até o final, pô. Pelo título, sem dúvida nenhuma. É isso, pessoal. Estamos aqui assistindo Corinthians e Cruzeiro também agora. Já vai começar os jogos de 9h30. Valeu. Fim do primeiro tempo. Fluminense e Palmeiras 1-1. Um jogo para mim assim, não tinha não teve um claro melhor no jogo. O Fluminense foi melhor, o Palmeiras foi melhor. Um jogo equilibrado, assim, meu modo de pensar. Sei o que vocês acham. Queria escutar a opinião de vocês. Para mim foi um jogo equilibrado. O Fluminense fez o gol com o Cano de pênalti. Logo o Maurício empatou. E assim, eu não gosto de falar que o goleiro do Fluminense falhou. Cara, o cara é ser humano, tem crédito pra caramba. Assim, foi uma infelicidade. Mas tem crédito demais. Daqui a pouco vai precisar de fazer grande defesa, ele vai fazer grande defesa. Mas assim, o jogo, pra mim, um jogo muito igual. Um jogo muito igual, de dois grandes times. O Fluminense mostrando que em casa é forte, é isso. E o Palmeiras é aquilo que eu falei, o psicológico do Palmeiras é muito forte. Eu falei isso tem tempo já nos programas no Sport TV. O psicológico do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras muitas vezes não joga bem, mas vence os jogos. O Palmeiras quando joga bem nem se fala, né? Mas um jogo equilibrado como esse, ele conseguiu empatar o jogo no final do primeiro tempo ainda. O Fluminense levar o jogo para um intervalo vencendo, o segundo tempo é um outro tipo de jogo. O Palmeiras conseguiu empatar, um mental forte, mentalidade vencedora, né? Mas um grande jogo, estou gostando do jogo. Como falei, e volto a repetir, um jogo, a meu modo de pensar, é equilibrado. Vamos que vamos. Acabar de fazer meus abdominais. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto!